Então, mais uma vez, estou eu e você aqui no nosso curso do CDF Concursos para falarmos sobre a estrutura conceitual da contabilidade, ou também conhecida como CPC 00. Lembrando que nós já tivemos as aulas anteriores falando sobre as resoluções, falando sobre uma parte da estrutura conceitual. E se você porventura começou nesse vídeo, você precisa voltar lá para acompanhar toda a nossa trajetória até chegarmos aqui. Perfeito? Hoje a gente dá continuidade a falar da estrutura conceitual, CPC 00, que traz normas para a elaboração das demonstrações contábeis. Então, desse sumário, nós já falamos das considerações iniciais, da finalidade, já explicamos o que é um relatório contábil e financeiro e paramos aqui, nas características quantitativas e qualitativas. Lembrando que nós já falamos das quantitativas, que diz respeito ao valor, então não vai ser alvo do nosso estudo, porque valor depende de vários fatores, não tem como a gente falar de uma forma global. Então nós vamos falar apenas das características qualitativas, que é com a qual o CPC se preocupou. Então hoje nós retomamos aqui a falar das características qualitativas. As características qualitativas, elas podem ser fundamentais e de melhoria. Já falamos das fundamentais, quando falamos da relevância, explicamos o que é, explicamos a diferença entre relevância e materialidade, mesmo elas estando interligadas, ela tem uma diferença, e nós falamos. E terminamos falando da representação fidedigna. E lembrando da representação fidedigna, ela precisa ser completa, neutra e livre de erros. Então, essas são as três características da representação fidedigna, ok? Então, falamos de tudo isso na aula passada. Então, essa parte foi toda falada na aula passada. Então, hoje nós vamos nos ater a características qualitativas de melhoria. Falamos das fundamentais, vamos nos ater às de melhoria, que são a comparabilidade, a verificabilidade e a tempestividade. Bom, quando a gente fala de qualitativas de melhoria, a primeira que aparece é a comparabilidade. E eu quero fazer um alerta aqui para você. É muito comum, e a gente vai ver isso aqui agora, daqui a pouco, as bancas, quando trazem esse tipo de assunto em prova, o que elas costumam fazer? Elas costumam misturar os conceitos. Então, ela apresenta a comparabilidade como sendo o conceito de tempestividade, o conceito de tempestividade como sendo o conceito de verificabilidade, como sendo verificabilidade. Isso é muito comum as bancas fazerem essa salada. Então você tenha cuidado para você entender os conceitos e não misturar. Porque muitas das vezes o aluno que não entendeu muito bem, não assimilou, na hora da prova ele dá aquela ali da leitura dinâmica, lembra que leu aquilo mais ou menos e marca como verdadeiro quando na verdade não é. E a gente vai ver isso aqui, ok? Então a comparabilidade, ela tem o objetivo de permitir que a informação seja similar. Então, que haja similaridade, que seja visto similaridades e diferença entre os itens. Então, se eu estou comparando itens de uma empresa com outra, por exemplo, eu tenho que ser capaz, a informação que está vindo para mim tem que me permitir identificar quais são as similaridades e diferença entre aqueles itens. Quais são as similaridades e diferença entre o estoque daquela empresa e o estoque daquela? Qual a similaridade ou diferença entre os investimentos que aquela empresa tem de aplicações financeiras e o investimento que aquela outra empresa tem de aplicações financeiras? Então, tem que ser a comparabilidade, diz isso, a informação contábil, você tem que ser capaz de me permitir ver similaridade e diferença entre itens. Essa é a palavra-chave, a frase-chave, para quando você for falar de comparabilidade. Então, uma informação que apresenta característica de comparabilidade significa dizer que uma mesma informação pode ser comparada com outras entidades. Então, um estoque de um com o estoque da outra, o instrumento financeiro de um com outra. Quando isso acontece, eu estou diante do fenômeno da comparabilidade. E a comparabilidade, ela traz algo atrelado, que é a consistência. O que é consistência? É empregar o mesmo método para os mesmos itens.
Não tem como avaliar estoque de uma forma e estoque de outra, e um estoque de uma forma, um estoque de mercadorias, por exemplo, para revenda de uma forma, e um outro estoque de mercadorias para revenda de uma forma totalmente diferente. Aí vai ser uma informação inconsistente. A informação contábil, quando nós falamos de comparabilidade, ela também tem que ser consistente. Ou seja, usar o mesmo método para o mesmo item. É uma frase-chave para você entender e identificar quando estamos falando de consistência. Além disso, existe um detalhe que a gente tem que ressaltar. Como o CPC trouxe uma margem maior de discricionariedade para as empresas fazerem a sua contabilidade, não trouxe aquela ideia de normatividade pura, que todo mundo tem que seguir aquele mesmo trilho, como isso aconteceu, houve um efeito colateral, que é o quê? Quando as informações são muito discricionárias, ela tende a reduzir a comparabilidade. É claro, se eu sou uma empresa A e escolho fazer a minha contabilidade dessa forma, e você é o meu concorrente direto e escolhe fazer a contabilidade de outra forma, você está prejudicando a comparabilidade, porque como que a gente vai comparar as transações contábeis se são métodos diferentes? Mas se a norma me permite discricionariedade para escolher a forma como eu vou elaborar minhas demonstrações e a minha contabilidade, ela também permite uma redução da comparabilidade, o que seria totalmente diferente se eu tivesse um padrão que todas as empresas teriam que seguir. Aumentaria a minha comparabilidade. Então perceba que a discricionariedade, ela reduz a comparabilidade, ok? Ainda falando dessas características, vamos ver a seguinte característica, verificabilidade, que é o quê? Diferentes observadores chegam a um consenso. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu e você somos investidores e nós queremos investir numa empresa que faz brinquedos com material reciclável. É uma empresa nova que está há 6 meses no mercado fazendo brinquedos com materiais recicláveis. E eu quero investir naquela empresa. Só que eu estou preocupado. É nova, não sei se isso vai dar certo, se isso vai dar errado. E você também está preocupado. Aí o que a gente faz? A gente vai pegar, por exemplo, e fazer a análise do balanço. E lá na análise do balanço, eu, por exemplo, e você também temos a mesma ideia. Vamos olhar os índices de liquidez dessa empresa. Depois a gente vai ver que índice de liquidez, lá em análise de balanço, é aqueles demonstrativos, são aqueles parâmetros de controle que permitem a gente verificar se a empresa tem dificuldade ou não de pagar as suas dívidas, as suas obrigações. O quanto de recurso aquela empresa tem para pagar suas dívidas e suas obrigações. O índice de liquidez vai me dizer isso, dentro daqueles índices que nós temos, liquidez seca, corrente. Então, a gente vai fazer essa análise. E aí eu chego à conclusão que a empresa ela está muito bem para pagar as suas dívidas. Ela tem recurso suficiente, dá e sobra, na minha avaliação. Na sua avaliação, você pensa, olha, não está tão bem. Ela até paga, mas não está tão bem. Dá para pagar, mas não está bem não, pode ser melhor. Veja que nós chegamos a um consenso. Qual foi o consenso? A empresa paga as suas obrigações, tem recursos para isso. Mas veja que o nosso consenso não foi uniforme. Então, ter consenso não é sinônimo de uniformidade. Ok? Eu posso ter um consenso sem ter uniformidade. Então eu cheguei à conclusão que ela paga, mas paga muito bem. Você chegou àquela conclusão que ela paga suas dívidas, mas paga mais ou menos. Então não foi uma avaliação uniforme, mas foi consensual. Nós dois chegamos à conclusão que aquela empresa tem condições de pagar. Então a verificabilidade permite que observadores diferentes cheguem a um consenso, não necessariamente uniforme. Perfeito? A tempestividade. A tempestividade, o que é? É uma informação que diz o seguinte, que ela tem que ser registrada ou apresentada a tempo de poder influenciar nas suas decisões. Poxa, mas é claro. Agora suponha, nesse mesmo exemplo, eu quero avaliar o índice de liquidez dessa empresa para poder saber se eu vou investir nas ações dela, se eu vou investir com o meu capital, se eu vou me tornar sócio. Eu quero ver o índice de liquidez dessa empresa.
Só que o contador da empresa só vai me disponibilizar isso aí ano que vem. Vai ser tempestiva essa informação? Não vai, eu quero investir agora. Ano que vem eu já quero investir em outra empresa, eu já quero ter lucro, eu já quero estar recebendo retorno do meu investimento. Então eu preciso dessa informação para agora. E aí, quando a informação possui a característica de tempestividade, eu estou dizendo que ela chega a tempo de influenciar a minha decisão. Se o contador só for me disponibilizar o índice de liquidez ano que vem, ela não chega a tempo de influenciar a minha decisão. Eu vou tomar decisão sem essa informação. Então, essa informação não tem a característica de tempestividade. Tempestividade é chegar a tempo para influenciar a decisão. E a compreensibilidade. A compreensibilidade nada mais é que quando uma empresa, um contador, seja quem for, elabora demonstrações contábeis, reporta informações contábeis para um usuário, ele parte do princípio que o usuário tem um conhecimento razoável. E aí, tendo esse conhecimento razoável, ele está em condições de ler os relatórios apresentados. Então, a compreensibilidade parte dessa premissa. Eu tenho conhecimento razoável para interpretar aqueles relatórios. Então, o relatório não precisa ser bem detalhado, não precisa ser como a minha aula. Aqui eu faço uma aula exatamente para aquele usuário que talvez não tenha um conhecimento razoável. Teve uma má formação, dificuldades, às vezes pessoais, que não permitiu que ele fizesse uma boa graduação, ou fez uma boa graduação, mas ficou com muitas dúvidas, porque o tempo foi escasso. Por uma série de motivos, o usuário desse curso, ele não tem uma base de conhecimento razoável. Então, o curso é montado partindo do princípio que ele está com essa deficiência e vai permitir com que ele acompanhe. Já quando a gente fala de informações contábeis, isso não existe. O contador ou a entidade que reporta a informação, que é o termo usado pela norma, ela parte do princípio que você tem um conhecimento razoável para entender aquele relatório. Então, isso é a característica chamada de compreensibilidade. E para aquele usuário que tem um conhecimento razoável, aquele relatório se torna legível. Vai fugir da compreensibilidade quando aquele relatório não for legível, não for compreensível para um usuário que tem um conhecimento razoável. Se o usuário tem o conhecimento e o relatório, a informação não é identificável, compreensível, legível, aí eu posso dizer que efetivamente fugiu a característica qualitativa da compreensibilidade. Vamos ver como é que o exame de suficiência cobrou isso na sua prova de 2018. Então ele tem um enunciado e aí o que ele quer? Ele quer que você marque V para as verdadeiras e F para a falsa. A tradicional questão de marcar V ou F. Muito comum em exames de suficiência. Marque V ou F. E aí ele traz uma série de afirmações. A primeira afirmação. Para que a informação seja fidedigna, ou seja, então, nós temos que lembrar da definição de representação fidedigna, que nós vimos na aula passada. A realidade precisa ter 3 atributos. Ela precisa ser completa, neutra e livre de erros. Essa afirmativa está verdadeira. Por quê? Porque nós vimos na aula passada que esses são os 3 atributos da representação fidedigna. E nós vimos também o que quer dizer cada um. Então, se você está com dificuldade, volte na nossa aula passada, quando nós falamos disso. As 3 características da representação fidedigna. E foi o que o exame de suficiência trouxe. Veja, trouxe a literalidade. Como eu falei para vocês, essa parte é muito cobrada pelas bancas porque tem como ter um gabarito, tem uma literalidade. Então é fácil de cobrar, é fácil de montar um gabarito. E você, evidentemente, tem que estar apto a lidar com esse tipo de questão. Próxima. Ele diz que a tempestividade é a característica qualitativa que permite compreender similaridades dos itens e diferenças entre eles. Primeiro, essa questão tem 2 erros. Ou melhor, ela induz o aluno a errar 2 vezes. Primeiro, quando eu falo de tempestividade, nós estamos falando de quê? Do tempo, que nós vimos ali agora, do tempo para
tomar decisão. Não foi isso que a gente viu? Então, a tempestividade diz respeito ao tempo que a informação chegue a tempo para que eu possa tomar uma decisão. Isso é tempestividade. Só por aí essa questão já está errada. Porque foge totalmente do conceito de tempestividade. Mas essa questão também tem outro erro, que é qual? Esse aqui, ó. Quando ele fala que é a característica quantitativa que os usuários identifiquem e compreendam, ele quer induzir você a pensar na compreensibilidade, que a gente acabou de ver. Mas isso não tem nada a ver com compreensibilidade, em que pese ele está usando o verbo compreender para induzir você. Em outras questões ele vai fazer isso. Vai usar verbos assim, vai usar verbo tempestivo para tentar induzir a tempestividade, vai usar verbo compreender para tentar induzir a compreensibilidade, verificar para tentar induzir a verificabilidade. Então você não pode se prender ao verbo, você tem que se prender ao conceito. E aqui ele não está. Então isso aqui não é compreensibilidade. Porque você lembra o que nós vimos da compreensibilidade? A compreensibilidade nada mais é que um relatório tem que ser lido por alguém com conhecimento razoável. Isso é compreensibilidade. Ora, se isso é compreensibilidade, então o que seria a questão de similaridades dos itens e diferenças? Isso aqui tudo faz referência à característica chamada, que nós vimos lá, chamada comparabilidade. Então, isso aqui faz referência à comparabilidade, ok? Então, essa afirmativa tem vários erros, ou seja, ela está falsa. Então, aqui nós temos o F, aqui nós temos V, está falsa. Prosseguindo, a verificabilidade, e agora nós vamos falar de verificabilidade, vamos ver o que ele vai falar, significa que diferentes observadores podem chegar a um consenso, embora não cheguem a um completo acordo. Foi exatamente o que nós vimos quando falamos sobre verificabilidade. Diferentes observadores chegam a um consenso que não necessariamente é uniforme, ou, em outras palavras, não necessariamente é um completo acordo. Lembre-se do exemplo da empresa do índice de liquidez. Eu acho que ela tem muito boas condições de pagar, e você acha que ela tem condições mais ou menos de pagar. Não foi um completo acordo, não foi uma decisão uniforme. Entretanto, nós dois chegamos a um consenso. Ela tem condições de pagar. Então, isso faz parte da verificabilidade. Se isso faz parte da verificabilidade, então a alternativa está verdadeira. Outra. Os custos decorrentes da informação devem exceder os benefícios de produzi-la. Ora, isso aqui é completamente inviável. Nenhum investimento que nós fazemos na nossa vida, o custo tem que exceder o benefício, salvo em caráter temporário. Por exemplo, você hoje compra um curso para estudar para concurso público. Hoje, na data de hoje, o custo excede o benefício, porque você está desembolsando um valor e não está recebendo benefício nenhum. E quando eu digo benefício, na contabilidade é benefício econômico. Aqui nós não tratamos com filantropia, ok? Nós tratamos com benefício econômico. Então, quando você compra um curso, ele não traz agora benefício econômico. Então, o custo excede o seu benefício. Mas lá na frente, quando você for aprovado e eu quero ser convidado para sua posse, não esqueça de mim, você vai ter um benefício econômico que vai superar o seu custo. Então, em regra, quando a gente faz um investimento, quando a gente faz quando a gente tem um custo, a expectativa, em regra geral, é que o custo, o benefício exceda o custo, salvo em caráter temporário, como foi esse que eu acabei de mencionar do concurso. Temporariamente, o custo está excedendo o benefício, mas lá na frente, depois da sua aprovação, o benefício vai exceder em muito o custo. Então, dizer que o custo de prestar uma informação tem que exceder o benefício, essa afirmativa é totalmente falsa. Não tem como. Você imagina que eu vou contratar um contador, vamos supor que eu tenho uma empresa,
e eu quero atrair você como investidor, porque você vai investir na minha empresa um capital X, e esse capital X vai ser o suficiente para eu alavancar o meu negócio, né? Eu vou fazer uma alavancagem operacional. Perfeito. E aí, para passar as informações que você precisa, eu contrato um contador que é tão competente, tão bom, que vai me cobrar um preço de serviço maior do que o seu investimento. Então, o custo dessa informação vai ser maior do que o benefício. Eu vou querer? Claro que não. Vamos supor que você vai investir 5 mil em mim, na minha empresa. Começando, a empresa pequena, 5 mil faz uma grande diferença. Só que eu vou contratar um contador que vai me cobrar de honorário 10 mil. O custo vai exceder, o custo da informação, como diz aqui o enunciado, vai exceder o benefício. Ora, se eu vou contratar um contador de 10 mil para atrair você para investir 5 mil, não vale a pena, não compensa. Não tem como. E aí, pensando assim, eu olho lá que o custo da informação, ele não deve exceder os benefícios de produzi-la. Então, essa afirmativa está falsa. Então, se a gente voltar, nós temos verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Gabarito, letra C. Você percebe como as bancas tentam confundir esses conceitos? Misturar comparabilidade com tempestividade, verificabilidade, isso é muito comum. Então, essa parte de características quantitativas e qualitativas, essa parte de características qualitativas, tanto as fundamentais quanto as de melhoria, você precisa ter dominando o conceito. Precisa estar bem familiarizado com essas definições, por exemplo, de usuários que observam e não chegam a um consenso, que chegam a um consenso ainda que não seja completo. Você tem que estar familiarizado com isso. Informação que chega a tempo de influenciar a decisão. A questão da comparabilidade, que é uma informação qualquer, que é relevante, ou melhor, a questão da relevância, que diz respeito a informação qualquer, que influencia a decisão, e a materialidade, que é uma informação relativa ou à magnitude do valor ou ao volume de transação. E como título de exemplo de materialidade, até para ficar mais claro para você a diferença, vamos aqui, né, como plus da nossa aula, fazer você entender melhor o que é essa materialidade. Então, num primeiro exemplo, eu tenho o Banco Itaú, que perdeu R$100. O Banco Itaú perdeu R$100. R$100, essa informação é materialmente relevante? Claro que não. O que são R$100 para o Banco Itaú? Lucra bilhões. R$100 não é uma informação materialmente relevante. Então, está dizendo com relação ao valor. Materialidade com relação ao valor. R$100 de frente à quantidade ao volume de dinheiro, ao montante de dinheiro que o Itaú lucra. Agora vamos ver um outro exemplo. Vamos aqui ver uma fábrica de chocolate. Vamos colocar aqui talvez uma fábrica famosa. Vamos pensar na Cacau Show. Não sei quantos conhecem essa fábrica. Vamos pensar na Cacau Show. Se a Cacau Show perder 2 bombons, ela estragou 2 bombons e estragaram. Você acha que essa informação para a Cacau Show é materialmente relevante? Claro que não. Porque quantos chocolates ela produz e vende? 2 bombons não é materialmente relevante. Só que aqui, no caso da Cacau Show, eu estou falando do volume. Eu não estou levando em consideração o valor do bombom. Pode ser que cada bombom daquele valha R$1.000, não interessa. Fruto da quantidade que ela movimenta, mesmo que o bombom custe R$1.000, não é uma informação materialmente relevante, porque ela movimenta 1 milhão de bombons que custam R$1.000, então não é materialmente relevante. Perfeito? Então não é materialmente relevante por conta do volume. Já no caso do Banco Itaú, não é materialmente relevante por causa do valor. Perfeito? Então esteja atento para isso quando se fala de materialidade. Posso estar falando com relação ao volume, posso estar falando com relação ao valor. Não importa. Se um dos dois não casar, aquela informação não será
materialmente relevante. E tudo isso nós falamos na aula passada, e eu só trouxe essa complementação da materialidade como um plus. E aí nós então fechamos a questão da nossa aula. Falamos de todas as características qualitativas, tanto fundamentais quanto de melhoria, e as suas respectivas divisões. O que são características fundamentais e o que são características de melhorias. E repetindo, importante o aluno ter, ou a aluna ter, essas definições, como se diz no linguajar militar, na massa do sangue. Ou seja, tem que estar muito bem familiarizado para não cair em pegadinhas como a gente viu aqui que o Conselho Federal de Contabilidade fez. Se você ler por alto, na hora da prova do nervosismo, você vai ler aquilo, vai olhar mais ou menos, vai saber que em algum momento você viu aquilo ali e vai achar que é certo, mas não é, porque ele trocou os conceitos. A banca troca os conceitos. Então tenha esse conceito muito bem consolidado na sua mente para que você possa acertar as questões de prova sem a menor dificuldade. Ok? Então, aqui nós vimos todas essas partes e chegamos até aqui. Esse aqui foi o último ponto que nós vimos. Lembrando que as características quantitativas são relativas ao valor. Ok? Quanto vale aquele item? Qual é o valor patrimonial daquele item? E a norma não vai se preocupar com isso, porque é uma questão muito individual de cada realidade de cada empresa. Ela vai se preocupar apenas com as características qualitativas, que foi o que nós vimos. E agora nós vamos ver os critérios de avaliação. Como é que as normas, como é que o CPC 00 avalia os componentes patrimoniais? Como que isso é feito? Nós vamos ver agora. Então, o que o CPC chama de ativo? Ativo é o recurso controlado pela entidade do qual se espera benefícios econômicos. Então, como eu falei no início, nós vamos trabalhar com palavras-chave. Então, quando o CPC falar sobre ativo, as palavras-chave que você tem que ter em mente é um recurso controlado e se espera benefícios econômicos. Essas duas expressões têm que estar na sua cabeça. Quando nós falamos de passivo, o que tem que vir na sua cabeça? Uma obrigação presente derivada de um evento passado. Porque se for uma obrigação futura, pode ganhar outro nome. Então é uma obrigação presente, está ali agora para você cumprir, mas ela é oriunda de um evento passado. E quando eu fizer a liquidação dessa obrigação, vai gerar saída de recursos que vão gerar benefícios econômicos, ok? Então vamos pensar num passivo bem clássico, fornecedores. Fornecedores é um passivo clássico. Então vamos olhar para a conta de fornecedores. É uma obrigação presente? É, já está lá no meu patrimônio. Derivada do quê? De um evento passado, ou seja, eu comprei mercadoria. Quando eu liquidar, ela vai gerar saída de recursos? Sim, vai gerar saída de recursos do meu caixa. Vai gerar benefícios econômicos? Vai, porque com as mercadorias que eu comprei eu vou revender e vou gerar lucro. Então, tenha em mente essas frases-chave. Obrigação presente, evento passado, saída de recursos, que podem gerar benefício econômico. Essa última parte aqui as bancas não exploram muito, justamente para não confundir com a definição de ativo e acabar anulando a questão. Mas fique atento que isso pode acontecer, mas não é regra. Não é regra usar isso aqui. A regra é usar essas palavras-chave. Obrigação presente, evento passado, liquidação, saída de recursos. E o patrimônio líquido é o quê? É o interesse residual, chave, dos ativos deduzidos os passivos. Então, essas são as palavras-chave que você tem que ter na sua mente quando você vai falar sobre os componentes do patrimônio. Agora vamos ver como é que uma questão cobrou isso. Olha só, ela quer saber uma das características essenciais do ativo.
E aí ela deu uma série. Primeira, gera benefícios econômicos para a entidade? Se eu voltar lá, eu vou ver que sim, ó, benefícios econômicos. Então, ela gera benefícios econômicos? Sim. Ela necessariamente é decorrente de um evento futuro? Não. Não é essencial que ela seja decorrente do evento futuro. Pode até ser, mas não é essencial. Então, essa aqui está falsa. Ela precisa essencialmente, preste atenção nesta palavra, que é o diferencial para o gabarito, essencial. Ela essencialmente tem de ser de propriedade legal? Não. Não necessariamente de propriedade legal. Ela pode ser, talvez, ela pode ser não da sua propriedade. Ela pode ser um leasing. Então, ela não é da sua propriedade legal. Um carro que você tem em arrendamento mercantil para operar na sua empresa. É da sua propriedade legal? Não. Mas não está incluído no ativo da sua empresa aquele veículo? Sim. Então, não é uma característica essencial que ela seja da sua propriedade legal. Outra, ter sido utilizado para liquidar um passivo. Também não necessariamente. Como eu falei, aqui ele faz menção às características essenciais. Isso aqui não é essencial para caracterizar um ativo. Então, essa alternativa também está incorreta. Ou seja, o gabarito da questão é letra A. Percebe como ele fez a jogo de palavras com aquelas definições que nós vimos lá em cima? O que nos salvou foi gerar benefícios econômicos. Isso sim é uma característica essencial. Vamos ver uma outra questão. Em uma empresa, mensurar com confiabilidade o valor de liquidação de obrigação presente. Então, eu estou falando de liquidação de obrigação presente. Nas definições, nós vimos que isso aqui, essas duas palavras-chave, fazem correspondência a um passivo. Então, eu vou lá e procuro o gabarito. Ativo? Não é. Despesa também não é. Receita também não é. Sobra passivo contingente. O passivo contingente, nós não vamos ver a definição aqui, mas pela definição que nós vimos, não se enquadra. Então, o gabarito é letra D. Percebe a importância de você ter esses termos-chave memorizados e familiarizados? Porque é isso que vai levar você ao gabarito da questão. Ok? Então, em casa, com calma, faça as questões que estão propostas no nosso livro digital, reveja esses conceitos e tenham eles massificados, porque é com isso que as bancas vão trazer o CPC 00 estrutura conceitual. Então, nós vimos agora os critérios de avaliação das componentes patrimoniais, das contas patrimoniais. O que é considerado um ativo, o que é considerado um passivo, e o próximo passo é ver o que são considerados contas de resultado. Como é que o CPC trata as contas de resultado? Vamos lá. Receitas. As receitas se assimilam ao ativo. Por quê? Trazem benefícios econômicos. Então, cuidado que às vezes na prova ele pode tentar confundir você com receita e ativo, já que ambos trazem benefícios econômicos. Muito cuidado. E aí ele dá as formas de entrada. Pode ser entrada de recurso, pode ser aumento de ativos, pode ser diminuição de passivos e que cause aumento no patrimônio líquido. Então, a receita, necessariamente, ela tem que causar aumento no patrimônio líquido. E não pode ser relacionado com contribuição de proprietários. Isso é fácil de você identificar. Imagina, se eu sou sócio da nossa empresa, nós dois temos uma empresa, e eu vou lá e coloco 10 mil a mais para aumentar o capital social. Isso vai ser uma receita? Não. Porque em que pese ser benefício econômico, proporcionar aumento do patrimônio líquido, apesar de tudo isso, é uma contribuição do proprietário, no caso eu. Então ela não vai ser considerada como uma receita. Ok? Para isso, ser considerado como receita não pode ser contribuição do sócio ou do proprietário. As receitas também podem ser chamadas de ganhos. Ou melhor,
tecnicamente, os benefícios econômicos podem ser chamados também de ganhos. E qual a diferença do ganho para a receita? A diferença é pequena. As características são as mesmas, sendo que a receita é oriunda de atividades usuais da empresa. Venda de mercadorias são atividades usuais. Os ganhos são atividades não usuais. Se eu sou uma empresa que vende eletrodomésticos e um belo dia eu decido vender o meu galpão, eu vou ter uma receita de vendas. Sim, vai ser uma receita ou melhor, vai ser um benefício econômico oriundo de vendas. Mas esse benefício econômico não é oriundo de uma atividade usual. Eu vendo mercadorias, não vendo imóveis. Então, quando eu vendo o meu galpão, o meu imóvel, o que eu estou fazendo? Estou gerando um benefício econômico de uma atividade não usual. E aí, nesse caso, vai ser chamada de ganhos. Tanto é que no imposto de renda, você tem um item lá chamado ganhos de capital. Por quê? Porque são benefícios econômicos que você recebe que não são oriundos das suas atividades usuais. Perfeito? No caso das despesas, será nada mais, nada menos que a contramão das receitas. Então, é redução de benefício econômico. Então, vai ser saída de recurso, enquanto a receita era aumento, entrada. Redução de ativos, enquanto a receita era aumento. Aumento de passivo, enquanto a receita era redução. E redução do patrimônio líquido. Então, tem que ter a despesa impacto no patrimônio líquido, assim como a receita também. E também não pode ser relacionado com contribuição de proprietário. Ou seja, eu não posso ter uma saída de recurso que vá para a minha mão. Se eu pegar da minha empresa um valor para comprar o meu carro e depois devolver, isso não vai ser considerado despesa. Por quê? Porque é um recurso relacionado ao proprietário. Então, não pode. Ok? E muito importante deve haver confiabilidade para mensuração do valor. Isso aqui é essencial para o reconhecimento das receitas e despesas. Elas têm que ser mensuráveis. Eu não posso ter uma receita ou uma despesa que eu não sei o valor. Quanto que é? Não sei. Quanto que eu vou investir? Quanto que isso vai me custar? Quanto de recurso vai sair? Eu não sei. Ou quanto de recurso vou entrar? Eu não sei. Olha, eu vou firmar uma parceria com aquela outra empresa ali e vai gerar um benefício econômico. Quanto vai ser? Não sei. Então não pode ser considerado uma receita. Perfeito? Então nós vimos tudo isso aqui. Agora chegou a parte de nós vermos o último item da aula, que são os outros conceitos relevantes. Os outros conceitos relevantes são conceitos que foram importados da Resolução 750. Quando nós falamos na aula 1 sobre a Resolução 750, nós vimos as variações do custo histórico. E chegando lá, naquela ocasião, nós não comentamos sobre ele, porque eles seriam comentados agora. E agora nós vamos ver. As definições que o CPC 00 trouxe, né, se diferem um pouco das definições da Resolução 750. Então, em caso de dúvida, nós vamos ficar com as definições do CPC, ok? Não vamos nos bater nas definições da Resolução 750. No CPC 00, o custo histórico é o quê? É quando eu avalio o ativo, e isso aqui são critérios de avaliação também. Então, quando eu vou avaliar um ativo pelo custo histórico, eu estou avaliando pelo valor pago de caixa ou equivalente de caixa. Então, a avaliação do ativo pelo custo histórico, ou o registro do ativo pelo custo histórico, eu levo em consideração o valor pago, ou seja, o quanto saiu de caixa ou equivalente de caixa. Ou uma outra forma de avaliar o custo histórico é verificar o valor justo dos recursos entregues, ok? Se eu tive que, por exemplo, pegar o carro da minha empresa e trocar por uma máquina, o valor dessa máquina é o valor justo desse carro, que é o valor
dos recursos entregues. No caso do passivo, é a mesma coisa. O passivo vai ser definido pelo valor recebido pela obrigação. Quanto eu recebi por essa obrigação? Ou, uma outra forma, é o valor em caixa ou equivalente de caixa que eu vou ter que despender para a liquidação. Então, é uma outra forma de avaliar o custo histórico do passivo. Ou um ou outro, tanto para o ativo quanto para o passivo. O custo corrente. Quando eu falo de custo corrente, é o valor, no caso do ativo, também em caixa ou equivalente de caixa, na data do balanço. Então, custo corrente, atenção, ele está tomando como referência e palavra-chave para chegar ao gabarito da questão, data do balanço. O quanto custaria adquirir esse ativo na data do balanço? Aí eu estou fazendo menção ao custo corrente. Enquanto lá no custo histórico, é o valor pago naquele momento da aquisição, ok? Ou o valor do recurso entregue no momento da aquisição. Já no custo corrente, é o valor na data do balanço. Então, atenção com isso. As bancas vão brincar com isso. Para o passivo, são mais ou menos a mesma lógica. Então, montante de caixa ou equivalente de caixa, que seriam necessários para liquidar também na data do balanço. Então, quando eu falo custo corrente, eu estou fazendo referência à data do balanço. Quando eu falo valor realizável? Quando eu falo valor realizável, ou valor de realização, ou valor de liquidação, não importa, são sinônimos, eu estou dizendo que para o ativo é o valor que seria obtido na sua venda de forma ordenada. Ou seja, no curso normal, eu estou ali operando com as minhas mercadorias e quanto que as pessoas pagam por aquela mercadoria? É o valor realizável. Quanto que uma pessoa vai pagar pelo meu automóvel da minha fábrica? É o valor realizável. É o que eu pago numa venda feita de maneira ordenada. E o passivo é o valor que eu uso para liquidar no curso normal das operações. Então, minha empresa está funcionando normal, para eu liquidar aquele passivo, quanto é que custa? Por que é importante ser no curso normal? Porque pode ser no curso anormal. Como, por exemplo, vamos supor que a minha empresa entrou em falência. E lá num dos artigos eu explico essa diferença de falência e encerramento de atividade. Falência não é sinônimo de encerrar atividade. Nem toda empresa que encerra atividade fale. Ok? Toda empresa que fale, encerra atividade. Mas nem toda empresa que encerra atividade fale. Então, falência é diferente de encerramento das atividades. Então, vamos lá. No curso normal, esse passivo ele vai ter um valor. Agora, vamos supor que a minha empresa está em falência e eu quero me desfazer daquela obrigação. Eu quero quitar aquela obrigação. Eu vou quitar por um valor menor, por um valor diferenciado. Esse valor vai ser considerado como valor realizável? O valor que eu estou me desfazendo daquela obrigação no momento de falência? Claro que não. Por quê? Porque ele não está sendo pago no momento de curso normal. Ok? Valor presente. O valor presente é o ativo, no caso de ativo, descontado as entradas líquidas futuras. Um exemplo seria os juros. Se eu tenho um ativo que eu tenho uma perspectiva de ganho, uma aplicação financeira, por exemplo, que eu tenho uma perspectiva de ganho daqui a um determinado tempo, quando eu falo de valor presente, eu estou desconsiderando esse ganho. De igual modo, o passivo, eu estou desconsiderando os juros. Se eu tenho lá um empréstimo que tem juros embutidos para pagar daqui a um determinado tempo, quando eu falo de valor presente, eu vou desconsiderar, porque são entradas ou saídas líquidas futuras. Eu desconsidero. E aí vamos ver como é que uma questão abordou isso. Aqui ele fala sobre o valor realizável. Ele quer saber o que é o valor realizável. Avaliar de que forma? De acordo com, aí vem aqui, valor presente. Então ele já está misturando valor presente com o que ele pediu no enunciado. Valor realizável. São coisas distintas, nós vimos. Então essa afirmativa está incorreta. Depois, ele vem falar que é o montante de caixa ou equivalente de caixa
numa venda de forma ordenada. Ora, se ele quer saber de valor realizável, nós vimos lá na definição que é exatamente isso. É o valor numa venda de forma ordenada. Então, esse é o gabarito da questão. Aqui, ele vai falar sobre montante equivalente de caixa a serem pagos na data do balanço. E nós vimos que isso aqui não é valor realizável. Ok? E isso aqui é valor justo e o valor em uso. Isso aqui não tem nada a ver com as definições. Isso aqui nós vamos ver quando estudarmos valor recuperável, que não é o nosso objetivo agora. Valor justo para entregar na data da aquisição também não é, porque isso é o custo corrente que nós vimos, ok? Custo histórico. Então, pessoal, é isso que eu queria deixar para vocês no nosso curso. Não esqueçam de ver o nosso livro digital e também não esqueçam de fazer os exercícios que nós propusemos lá para você aperfeiçoar o seu conhecimento. Espero ter ajudado vocês aí e espero principalmente ter colaborado com a sua aprovação mais uma vez. E se você quiser continuar essa trajetória de estudo, esteja comprando o nosso material que certamente você não vai se arrepender do que você vai encontrar. Um forte abraço e sucesso na sua aprovação.